Meu namorado terminou comigo pelo motivo mais idiota depois que eu o apoiei por anos, mas ele esqueceu que a casa está em meu nome e agora ele está morando no carro dele. Deixe-me começar dizendo que estou com Finn há 6 anos. 6 anos do que eu acreditava ser lealdade amorosa e definitivamente muita paciência. E quando digo paciência, quero dizer muita, muita paciência. Por todos esses anos, fui eu quem o apoiou financeiramente enquanto ele oscilava entre projetos apaixonados. Teve um canal do YouTube que nunca saiu do papel, apesar de ele insistir que seria maior que o PewDiePie. Teve o surto do NFT, que ele jurou que seria o futuro, e spoiler, não era. Ele tentou crescer na criptografia, onde ele perdeu a maior parte de suas economias. Durante tudo isso, eu me segurei na hipoteca, nas contas, nas compras do mercado e no pagamento do carro. Como você pode ver, Finn era o sonhador e eu era. Bem, acho que fui a tola que continuou acreditando naqueles sonhos. Toda vez que ele vinha até mim com uma nova ideia, com os olhos brilhando de entusiasmo, eu afastaria minhas dúvidas e o apoiaria. Desta vez será diferente. Ele dizia e eu, como uma idiota, acreditava nele. As coisas começaram a ficar estranhas cerca de 2 semanas atrás, quando Finn começou a agir distante, passando mais tempo do que o normal em seu telefone e fazendo esses comentários estranhos sobre estar precisando de espaço para crescer e se encontrar. Não pensei muito nisso no começo, porque ele tende a ficar filosófico quando está prestes a começar outro projeto. Mas então ele começou a fazer esses comentários sobre o estado da casa, o que era novo. Ele apontava os pratos sujos ou as roupas desdobradas usando esse estranho tom de julgamento que eu nunca tinha ouvido ele usar antes. Na semana passada ele me sentou na mesa da cozinha depois que cheguei em casa do trabalho. Ele tinha uma expressão séria no rosto que eu só tinha visto algumas vezes antes, geralmente quando ele estava prestes a anunciar outro empreendimento fracassado. Mas o que saiu da boca dele me fez questionar se eu estava vivendo em algum universo paralelo. Acho que deveríamos terminar, ele disse. Você não ajuda o suficiente em casa. E eu realmente ri. Pensei que ele estava brincando, mas quando ele não abriu um sorriso. Nessa hora eu senti algo dentro de mim mudar. Esse homem, quem eu basicamente sou mãe há 6 anos, estava me acusando de não contribuir o suficiente. Quando pedi a ele para esclarecer, porque certamente ele não estava falando sério, ele pareceu se inflar. Você nunca limpa depois de usar os talheres, e eu sinto que faço todo o trabalho emocional por aqui. Sou sempre aquele que tem que mostrar quando as coisas precisam ser feitas. Acho que deveríamos terminar. Deixe-me pintar um quadro para vocês. Eu trabalho por longas horas para nos manter enquanto ele está em casa pensando em seu próximo grande passo. Sim, às vezes, estou cansada demais para lavar a louça imediatamente ou dobrar a roupa. Às vezes deixo minha caneca de café no balcão ou esqueço de guardar meus sapatos. Mas sabe o que eu faço? Sem falta? Pago cada conta que mantém um teto sobre nossas cabeças e comida e em nossa geladeira. E significa muito quando o cara que reclama que eu não contribuo o suficiente em casa fez nada mais que reorganizar a estante por gênero. 3 vezes. E jogar fora meu Tupperware perfeitamente bom porque ele não combinou com a vibe. Este é o mesmo homem que tem um colapso se o Wi-Fi cair por mais de 5 minutos. E adivinha quem liga para o provedor todas as vezes? Em todos os feriados de aniversário ou atividades de fim de semana planejadas por mim, ele nem pede comida sem pedir minha opinião 3 vezes e ainda consegue fazer meu pedido errado. Depois de seu pequeno anúncio de rompimento, ele então começou a agir como se a casa já fosse dele. Ele fez um comentário sobre como isso seria uma boa reinicialização para nós dois e sugeriu que eu pudesse voltar a morar com minha mãe ou algo assim. Ele até começou a falar sobre como transformaria o quarto de hóspedes em seu novo escritório quando eu fosse embora e como ele poderia adotar um cachorro, já que não haverá mais ninguém para reclamar do cabelo. Quando me dei conta, ele realmente parecia ter esquecido ou talvez nunca tenha percebido de quem é o nome que está na escritura desta casa, que, lembrando, não é dele, e nem nunca foi. Esta casa foi minha herança, dada pelos meus avós e eu sou a única proprietária da casa. E fui eu quem paguei cada hipoteca, cada reparo, cada conta de luz, está tudo em meu nome. Eu fiquei chocada por um tempinho, observando aquele espécime até eu pedir licença, subir e me trancar em nosso quarto. Não vou discutir com ele ou tentar fazê-lo mudar de ideia. Não, vou deixá-lo ficar sentado em sua pequena ilusão pelo tempo que ele quiser. Deixo pensar que está ganhando esse rompimento. Deixo pensar que estou fazendo as malas e saindo pela porta. Ele não tem ideia de que está prestes a perder tudo e honestamente. Mal posso esperar para vê-lo perceber o quanto ele se ferrou. Primeira atualização. Então, mencionei em meu último post que meu namorado, ex-namorado, Finn, terminou comigo do nada, alegando que eu não fazia o suficiente em casa. Isso, claro, foi hilário, porque fui eu quem pagou literalmente tudo, compras de serviços públicos à hipoteca, enquanto ele estava trabalhando em si mesmo nos últimos 3 anos. Na verdade, acho que nem isso ele fez. E não vamos esquecer que eu também cozinhei, limpei e fiz todas as tarefas que não estavam de alguma forma ligadas ao seu amado jogo.
mas aqui está o retrocesso após o rompimento. Ele tem agido como se ele fosse o dono do lugar, literalmente. Acho que ele levou 5 segundos para decidir que esta casa era dele agora. Ele não disse isso direito. Mas a maneira como ele se comportou deixou óbvio que ele começou a relaxar, como um rei em seu castelo que ele nem tinha construído. Deixando muita bagunça em todos os lugares e jogando seus jogos até as 4 da manhã. Como se nada tivesse mudado. Ele até começou a me dizer o que eu precisava fazer as malas para que eu pudesse sair de uma forma ordenada. Enquanto isso, eu estava sentada lá em estado de choque, imaginando até onde essa ilusão iria, e, Soiler, foi muito longe. Cerca de uma semana após o rompimento, Finn então me disse que estava recebendo um amigo. Isso foi durante um de seus momentos em que ele mal olhou para mim murmurando algo sobre como eu precisava respeitar o espaço dele na minha casa. Claro, amigo, eu apenas balancei a cabeça pensando, ok, vamos ver quem é esse amigo. Quando a campainha tocou, encontrei uma mulher parada ali com um sorriso brilhante e uma garrafa de vinho. O nome dela era Mila e deixe-me dizer, ela foi perfeitamente gentil, educada até. Mas não foi preciso ser um detetive para descobrir que isso não era apenas um amigo. Do jeito que ela olhou para Finn, eles estavam muito juntos. Finn nem nos apresentou direito, ele apenas passou por mim como se eu fosse a empregada. E deu um pequeno tour pela casa. Minha casa e ele vendeu como se fosse algum tipo de magnata do mercado imobiliário. Esta é a sala de estar. Estou pensando em comprar um sofá novo para colocar aqui. Algo mais moderno. Sabe? Esta é a cozinha. Eu adoro layout aberto. É ótimo para receber visitas. Este é o meu escritório. É onde eu faço a maior parte do meu trabalho hoje em dia. Eu quase me engasguei quando ele disse isso. O último trabalho que ele realmente se comprometeu foi em 2018. O escritório ao qual ele se referia é um quartinho que arrumei para ele fazer alguns projetos freelance. Mas é onde ele joga Fortnite principalmente. Mila estava acenando, embora eu pudesse vê-la se imaginando morando aqui, estabelecendo-se em uma vida de felicidade perfeita como numa pasta do Pinterest. Enquanto isso, eu estava lá na cozinha segurando minhas canecas de café com tanta força que pensei que poderia quebrar. Neste ponto eu tinha 2 opções, explodir e deixar os dois saberem exatamente como eu me sentia ou jogar com calma e deixar Finn se enterrar mais e mais. Eu escolhi a segunda opção. Honestamente, eu queria ver até onde ele levaria essa pequena charada. A noite se seguiu e ele agiu como se já tivesse seguido em frente e estava apenas me permitindo ficar na casa até que eu descobrisse como fazer as coisas. Ele ainda teve a coragem de me puxar de lado e dizer: Acho melhor a gente ter um cronograma para quando você sair. Sem pressa, claro, mas Mila e eu precisamos começar a planejar uma festa de boas-vindas. Eu apenas sorri e disse: não se preocupe comigo, estou cuidando de tudo. Vocês deveriam ter visto a cara dele, ele estava tão presunçoso, ele realmente pensou que tinha ganhado. Na manhã seguinte, fiz minha jogada enquanto Finn ainda estava dormindo, liguei para um serralheiro e mandei trocar todas as fechaduras. O serralheiro entrou e saiu em menos de 1 hora. Paguei ele, agradeci e sentei-me com uma xícara de chá para esperar. Quando Finn finalmente acordou, ele entrou na cozinha como se fosse o dono do lugar. Eu casualmente disse a ele: a propósito, troquei as fechaduras esta manhã. Vocês precisarão pegar suas coisas e ir embora no final do dia. Ok, gente? A expressão de pânico no rosto dele foi impagável. Como assim você mudou as fechaduras? Você não pode fazer isso. Oh, eu absolutamente posso. Está em minha casa. Lembrem-se, está em meu nome. Vocês não estão na escritura. Vocês não estão na hipoteca e agora vocês não são bem-vindos aqui. Ele tentou argumentar. Ele tentou implorar em um ponto. Ele até tentou me culpar, dizendo coisas como: eu pensei que você me amava. Pensei que estávamos construindo algo juntos. Mila apareceu na sala durante tudo isso, provavelmente esperando outro dia aconchegante com seu homem. Em vez disso, ela viu Finn arrumando suas coisas enquanto eu estava lá de braços cruzados, lembrando de não esquecer sua cadeira gamer. Ela parecia tão confusa e ficava perguntando se aquela não era sua casa. Fim? Ele nem tentou responder a ela até o final do dia. Então Mila se foi. Me servi de uma taça daquele vinho que Mila trouxe e sentei no sofá, aquele que Finn quis substituir, e pensei em quão perto eu tinha chegado de perder tudo porque eu fui muito generosa com meu tempo, meu dinheiro e minha paciência. Nunca mais. Oh, e caso alguém esteja se perguntando, Finn agora está saltando de sofá em sofá, ficando com certos amigos. Ouvi de um conhecido em comum que Milo largou também quando percebeu que ele estava desempregado e falido, basicamente. Karma é uma coisa linda, não é? Segunda atualização. Eu achei que aquele tinha sido o ponto final, mas aparentemente, Finn não se envergonhou o suficiente. Uns dias depois que meu ex saiu, eu recebi uma ligação de um amigo mútuo, Caleb, que queria saber como eu estava.
E eu podia dizer que ele estava tentando pescar alguma informação. Então eu cortei ele de uma vez perguntando se ele só ligou porque Finn pediu. Caleb hesitou, mas acabou revelando que Finn estava planejando esse rompimento há meses. Ele estava contando a todos os amigos, conhecidos, até mesmo sua família. Ele também se pintou como namorado sofredor que aguentou minhas irritações ao longo dos anos e que estava prestes a assumir o controle da casa e começar um novo capítulo, porque basicamente a casa era dele depois de todo o trabalho que ele teve. Eu tive que pausar Caleb lá porque quase engasguei de tanto rir. Que trabalho! O homem mau lavava sua própria roupa e muito menos qualquer coisa para manter a casa. Perguntei a Caleb se Fih alguma vez mencionou o pequeno detalhe sobre o caso estar em meu nome. Ele disse que você provavelmente iria embora quando ele pedisse. Se não fizesse, ele daria um jeito. Oh, Finn, doce, delirante, Finn. Aparentemente, Finn estava tão confiante que eu simplesmente desse a casa a ele que ele se deu uma pequena dança da vitória antes do rompimento. Ele disse às pessoas que finalmente estava livre e retomaria o foco em sua vida e até fez planos para organizar uma festa de inauguração. Novamente em minha casa, a audácia. Caleb também me disse algo que realmente me irritou. Finn estava minimizando tudo que eu fazia por ele. Disse às pessoas que eu mal pagava as contas e que era ele quem segurava tudo. Isso vindo do cara que nem sabia quanto custava a hipoteca todo mês. As mentiras eram tão ousadas e bizarras que eu não pude deixar de rir. Agradeci a Caleb pela informação e comecei a pensar em como eu poderia encerrar isso de uma maneira que Finn nunca esqueceria. No começo pensei em simplesmente deixar para lá. A casa era minha e eu poderia finalmente seguir em frente, mas então me lembrei de toda a porcaria que ele me fez passar ao longo dos anos. As emoções, manipulação, aproveitamento financeiro, e agora essa loucura desenfreada e ridícula. Primeiro enviei uma mensagem de grupo educada, mas firme para nossos amigos em comum esclarecendo algumas coisas. A casa estava 100% em meu nome, e depois que ele nunca pagou um centavo pela hipoteca ou contas, quaisquer reivindicações de que ele construiu nossa vida juntos eram mentiras descaradas. Mantive o factual e sem emoção. Mas fiz questão de incluir capturas de tela de nossos antigos contratos e contas de serviços públicos com meu nome. Até incluí uma foto da escritura apenas com meu nome. Eu não estava disposta a deixá-lo distorcer narrativa. Segundo, entrei em contato com uma instituição de caridade local que ajuda as pessoas a mobiliar suas casas. Doei todas as barbatanas que sobraram de sua velha mesa, um sofá onde ele nunca se sentou e até mesmo a cadeira que ele deixou para trás na pressa de ir embora. Eles ficaram emocionados em aceitá-la e fiquei emocionada ao vê-la indo embora. Por fim, decidi contar aos pais de Finn o que realmente estava acontecendo. Eles sempre foram gentis comigo e eu senti que eles mereciam saber a verdade. Claro que, como a narrativa da vítima era uma invenção completa, a mensagem do grupo explodiu quase imediatamente. A maioria das pessoas ficou chocada, mas solidária, dizendo que não tinham ideia de que estava contando uma história tão ridícula. Alguns de seus amigos mais próximos tentaram defendê-lo, dizendo que ele estava passando por muita coisa, mas eu parei isso rapidamente. Todos nós passamos por coisas, mas isso não lhe dá o direito de mentir e roubar. Então, é claro, Finn descobriu-a mensagem e me chamou de louca. Ele me acusou de arruinar a vida dele e disse que eu não tinha o direito de lavar nossa roupa suja. Coisa que ele estava fazendo sozinho há meses. Eu apenas corrigi o registro, então desliguei e o bloqueei. Seus pais ficaram horrorizados, pediram desculpas e disseram que não tinham ideia de que Finn estava me tratando tão mal. Sua mãe até se ofereceu para me pagar algumas das contas que ele acumulou, mas eu recusei. Não estava interessada em dinheiro, só queria que eles soubessem a verdade. A verdadeira cereja do bolo veio algumas semanas depois. Quando encontrei Mila em uma cafeteria, ela se aproximou de mim claramente envergonhada e pediu desculpas por se envolver. Ela disse que Finn mentiu para ela sobre tudo, incluindo como a situação da casa era mútua. Então ela me contou a coisa mais engraçada que eu vi durante todo o ano. Finn foi morar no carro dele, aparentemente. Nenhum de seus amigos queria acolhê-lo depois de descobrir a verdade, e seus pais não estavam interessados em pagar a fiança. Ele queimou muitas pontes e agora ele estava colhendo as consequências. Terceira atualização. Eu mencionei que Finn não terminou de tentar recuperar a casa dele. Bem, pegue sua pipoca, porque essa história ficou ainda mais ridícula. Na semana passada eu estava almoçando com minha irmã, Nora. Quando ela começou a agir de forma estranha, ela ficava verificando o telefone e me dando aqueles olhares estranhos como se ela quisesse me contar algo, mas não conseguisse descobrir como. Finalmente, eu apenas perguntei a ela o que estava acontecendo. Não fique brava, ela começou, o que nunca é um bom sinal. Finn me procurou na semana passada. Eu quase cuspi minha bebida. O que aconteceu foi que Finn está circulando por aí, contando a todos que ouvem que tivemos alguns uma espécie de acordo verbal sobre a casa. De acordo com ele, éramos praticamente casados. Não éramos. E ele contribuiu significativamente para a casa que não tinha, mas aqui está o verdadeiro chute.
Ele pediu dinheiro a Nora, não apenas um pouco de dinheiro, ele queria o suficiente para se levantar e lutar pelo que é seu por direito, e ela deu a ele. Antes de vocês pegarem seus foices, deixe-me explicar que Nora e eu sempre fomos próximas e ela geralmente é a pessoa mais inteligente que conheço. Mas Finn a alimentou com essa triste história sobre como ele investiu tudo em nosso relacionamento e agora estava sem teto por minha causa. Ele até mostrou a ela capturas de tela de algumas contas que ele pagou anos atrás, convenientemente deixando de lado o fato de que ele as pagou com meu dinheiro. Eu me senti mal por ele, Nora admitiu parecendo culpada. Ele estava morando em seu carro e ele parecia tão certo sobre tudo que disse que só precisava do suficiente para começar de novo. Eu sentei lá tentando processar essa traição. Quanto você deu? E ela murmurou $2.000. $2.000. Eu estava prestes a ter um aneurisma, mas então Nora segurou o telefone e me mostrou a conversa de texto deles, enquanto eu lia. Percebi algo. Minha irmã realmente poderia ser mais esperta do que eu pensava. Nora não tinha apenas dado a ele o dinheiro, ela o fez assinar uma nota promissória adequada, completa com condições de reembolso e juros. Ela até conseguiu que ele colocasse seu carro como garantia. Quando perguntei por que ela se deu ao trabalho de fazer esse pequeno empréstimo, ela apenas sorriu porque eu sabia que ele estava cheio de ladainha. Ela disse que queria uma prova exatamente de quão desesperado ele estava, mas eu imaginei que ter um documento mostrando que ele precisava de dinheiro emprestado poderia ser útil mais tarde. Eu poderia tê-la abraçado naquele momento. Mas a história fica melhor. Lembra de Caleb? Nosso amigo em comum, que contou tudo sobre a trama pré-separação de Finn. Ele me enviou capturas de tela das postagens de mídia social de Finn, onde ele está se pintando como uma vítima de um movimento calculado que o prendeu em um relacionamento apenas para roubar seus ganhos futuros. Sim, você leu certo. Ele acha que passei 6 anos o apoiando porque eu estava atrás de seu dinheiro futuro. O dinheiro que ele definitivamente ganharia com todos aqueles projetos fracassados. As postagens estavam tão cheias de grandes acusações sobre como eu manipulei e aproveitei sua natureza confiante. E de acordo com a nova versão dos eventos de Finn, ele foi quem me apoiou emocionalmente enquanto eu estava instável e incapaz de manter relacionamentos saudáveis. Vítima de um ex-manipulador para uns, um parceiro generoso que desistiu de tudo por mim e para alguns. Ele até afirma que tivemos algum tipo de parceria de negócios. Que eu o traí. As histórias ficam cada vez mais elaboradas também. Na semana passada ele disse a alguém que eu havia prometido colocar o nome dele na escritura como presente de aniversário, mas depois mudei de ideia por despeito. Muito criativo para alguém que uma vez esqueceu meu aniversário completamente porque estava muito ocupado tentando se tornar um streamer na Twitch. Ontem, recebi uma série de mensagens cada vez mais confusas dele sobre como ele vai me expor para todos que conhecemos. Ele está ameaçando contar às pessoas sobre todos os meus segredos, embora eu esteja realmente curioso para saber quais segredos ele pensa que tem. Considerando que sou eu quem sabe sobre seus investimentos fracassados em criptomoeda e daquela vez que ele tentou se tornar um fotógrafo profissional de cães com minha câmera. Não respondi a nenhuma de suas mensagens, mas salvei todas. Algo me diz que isso não acabou. Finn nunca foi bom em aceitar a realidade e agora que ele queimou o dinheiro de Nora, provavelmente em outro esquema para ficar rico rápido, tenho certeza que ele está bolando algum novo plano para tentar conseguir o que acha que merece. Última atualização. Eu estava fazendo minhas compras semanais quando do nada encontrei a mãe de Finn na loja. Tentei apenas sorrir e passar, mas ela agarrou meu braço e disse que precisávamos conversar. Olha, a mãe dele sempre foi doce comigo mesmo depois de tudo que aconteceu, mas dessa vez ela parecia diferente, preocupada, mas também meio brava. Ela perguntou se poderíamos tomar um café e algo em sua voz me fez concordar. Uma vez que nos sentamos, ela disse: preciso te contar uma coisa. Isso foi longe demais e afinal. Finn apareceu na casa de seus pais na semana passada com uma história elaborada sobre como ele estava conseguindo a casa de volta. De acordo com ele, ele tinha evidências de que eu havia enganado para colocar todas as contas em meu nome. Ele até alegou que tinha provas de que havia me dado dinheiro para o pagamento inicial. Sua mãe o parou ali mesmo e o lembrou de que ela e seu pai estavam lá quando eu ganhei a casa, antes mesmo de Finn se mudar. Mas Finn acabou de falar sobre ela, dizendo sobre como ele estava construindo um caso e que precisava pedir dinheiro emprestado para consertar as coisas. Quando seus pais se recusaram a lhe dar dinheiro, ele enlouqueceu. Começou a lançar acusações sobre como eles nunca apoiaram seus sonhos e estamos escolhendo meu lado em vez de seu próprio filho. Sua mãe parecia tão cansada quando ela me disse que ele não é o garoto que eu criei. Ela disse: não sei o que aconteceu com ele. É aqui que fica realmente interessante. Ela começou a me contar sobre todas essas coisas que Finn tinha feito e que eu nunca soube, como ele estava contando para sua irmã mais nova que ele estava fora de casa há meses e é por isso que ele precisou pedir dinheiro emprestado para ela. Porque ele queria terminar a reforma da sua propriedade. Sua irmã tinha 19 anos e confiava em seu irmão mais velho. Ela deu-lhe suas economias.
Ele tem procurado todos os seus parentes contando versões diferentes da história para quem quisesse ouvir alguns. Ele alegou que éramos secretamente casados. Ele disse que eu havia prometido a ele a casa em troca de sweat equity. Palavras dele, não minhas. Ele até disse à avó que eu estava mantendo seu equipamento como refém. O mesmo equipamento que doei para a caridade meses atrás. Sua mãe pegou o telefone dela e me mostrou capturas de tela de uma página do GoFundMe que ele criou. O título: Ajude o homem local e recuperar sua casa da ex-manipuladora. Quase engasguei com meu café. A página estava cheia de histórias completamente inventadas sobre como ele investiu as economias de sua vida na casa. Quais economias e como eu manipulei a papelada para eliminá-lo. Ele até postou fotos da minha casa alegando que ele mesmo fez todas essas reformas. A única reforma que já fez foi reorganizar os móveis quando ele estava procrastinando com os pedidos de emprego. Mas a parte mais maluca? Tinha pessoas realmente doando. Não muito, mas o suficiente para que Finn achasse que seu plano estava funcionando. Ele arrecadou cerca de $800 antes de sua mãe denunciar a página e removê-la. Eu tive que fazer algo, ela disse. Ele precisava enfrentar a realidade. Ela me disse que Finn estava dormindo em seu carro na garagem deles durante a semana passada. Recusando-se a entrar a menos que eles apoiassem sua causa todas as manhãs, ele saía alegando que tinha reuniões sobre como recuperar a casa todas as noites. Ele voltaria com alguma nova história sobre seu progresso. Sua mãe finalmente se cansou quando ela o ouviu no telefone, tentando convencer Mila a lembrar que ela era uma testemunha de como a casa era realmente dele. Mila, para seu crédito, aparentemente riu e desligou na cara dele. Não estou te contando isso para ter simpatia por ele, a mãe dele disse. Estou te contando porque quero que você esteja preparada. Ele não vai parar até que não tenha escolha. Ela então fez algo que me surpreendeu. Ela me entregou um pequeno álbum de fotos. Dentro havia fotos de fim dos últimos anos, fotos dele em eventos familiares, feriados e momentos casuais. Em cada um deles ele estava em seu telefone ou laptop, supostamente trabalhando em sua próxima grande novidade, enquanto todos os outros estavam realmente vivendo suas vidas. Eu deveria ter visto isso antes. Ela disse. Ele costumava lidar com as pessoas apenas para pegar algo delas. Eu o permiti por muito tempo e sinto muito que você tenha se envolvido nisso. Eu tentei devolver o álbum, mas ela balançou a cabeça. Mantenha-o. Talvez um dia ele queira ver a pessoa que ele costumava ser. Mas por enquanto eu preciso fazer o que deveria ter feito anos atrás. Ela me disse que ela e o pai de Finn tomaram uma decisão. Eles estão mudando suas fechaduras e cortando o seu acesso ao Wi-Fi. Ele não dormiria na garagem. Não era mais permitindo seus delírios. Eles arranjaram para que ele ficasse com seu tio e outro estado que lhe ofereceu um emprego de verdade. Sem computadores, sem esquemas, apenas trabalho honesto. Ele aceita a oferta e recompõe sua vida ou se vira sozinho. Mas terminamos de vê-lo tentar destruir a vida de outras pessoas porque ele se recusa a construir a sua própria. Quando estávamos saindo, ela me abraçou e sussurrou obrigada por mostrar a ele que há consequências. Eu só queria que ele aprendesse com eles. Eu senti uma estranha mistura de emoções, alívio por sua própria família vê-lo como ele é, e tristeza pela pessoa que ele poderia ter sido.